meus queridos do pré-vestibular San Diego, tudo bem com vocês? Hoje, finalizando aí o nosso assunto sobre genética, então a gente já viu a primeira lei de Mendel, já vimos a segunda lei de Mendel, já vimos casos especiais ali envolvendo genética, falamos sobre grupo sanguíneo, fator RH, e hoje, para finalizar, a gente vai falar sobre alguns tipos de herança sexual e outros tipos de herança. Tá? Então, como que é o material genético, né? Como que são os cromossomos das células somáticas, ou seja, células somáticas são aquelas que não são sexuais, espermatozoide e óvulo, como que eles se dão? Então, na espécie humana, quem determina o sexo é o indivíduo masculino, tá? Visto que o genótipo das mulheres são XX, ou seja, na hora da reprodução, o que ela vai mandar desses cromossomos? Ou ela vai mandar o cromossomo X, ou ela vai mandar o cromossomo X. No caso do homem, não. Ou ele vai mandar um espermatozoide contendo o cromossomo X, que se fecundar vai gerar uma menina, porque vai ser XX, ou ele pode mandar o Y, que caso fecunde, vai gerar um menininho, XY. Então, no caso da espécie humana, quem determina o sexo são os homens. E com isso a gente chama as mulheres de homogaméticas, homo igual gaméticas de gameta. Então elas só vão produzir apenas um tipo de gameta, que é o gameta X. Já no caso dos homens, eles vão ser heterogaméticos, ou seja, vão produzir o cromossomo, o gameta X ou o gameta Y. Então, no nosso corpo, nós temos os cromossomos que são autossômicos, tá? E esses autossômicos eles vão controlar todas as características que você possui no corpo. Tá? E também vão possuir os cromossomos sexuais. E esses vão estar relacionados com caracteres sexuais do corpo. Então tem essa diferença. Tá? Na espécie humana, a gente possui 44 cromossomos autossômicos e mais 2 sexuais, totalizando 46 cromossomos, ou 22 pares de cromossomos autossômicos e mais um par de cromossomo sexual. Pode se apresentar dessas duas formas. E no caso das mulheres é a mesma coisa. Elas vão possuir 44 cromossomos autossômicos e 2 sexuais, ou 22 pares autossômicos e um par sexual. Lembrando que os cromossomos sexuais dos homens XY e da mulher XX. Isso de maneira típica, tá? Que a gente chama de normal. Mais à frente a gente vai ver algumas síndromes que dão uma bagunçada nisso daí um pouquinho, tá? Então, existem também outros sistemas de determinação de sexo. Nem sempre vai ser o macho que vai determinar o sexo. E muitas das vezes não precisa nem do macho para você ter reprodução. Não precisa nem do macho para você ter novos indivíduos. Um caso aí é o das abelhas. Tá? A rainha. No caso da rainha, ela pode colocar um monte de ovos. Se não for fecundado, vai nascer do mesmo jeito. Vai nascer o quê? Tudo zangão. Tá? Caso o zangão fecunde, aí sim você pode ter operárias e você pode ter futuras rainhas. Mas não necessariamente ela vai precisar dele para poder ter a reprodução, digamos assim, para poder ter a geração de filhotes. Ela mesmo colocando os ovos dela já vai nascer. Então você tem esses tipos diferentes de caracterização sexual dentro de espécies diferentes. E aí a gente entra no contexto de heranças sexuais, tá? Que a gente vai ver que são heranças que estão relacionadas com os cromossomos sexuais. O primeiro caso é a herança ligada ao Y. E aí você já vai pensar logo, se a herança está ligada ao Y, quer dizer que só vai atingir homens. Sim, tá? É um tipo de herança que a gente chama de restrita ao sexo. Ou seja, só vai aparecer em um sexo. Por quê? Só o homem que possui Y, né? XY, a mulher XX. Logo, se esse tipo de herança só atinge o cromossomo Y, ele só vai aparecer em homens. Ele só vai aparecer em homens. Por isso que ela é herança ligada ao sexo, restrita ao sexo. Que sexo é esse? Masculino, porque ele atinge o cromossomo Y. Então, olha aqui, a gente pode ter também as heranças limitadas pelo sexo, como é o caso da hipertricose auricular. Tá? E quando que ocorre isso? Ocorre quando a presença de hormônios, tá? Elas podem afetar, ou seja, limitar a expressão de determinado gene. É o que acontece no caso da hipertricose auricular. Tá? Acontece em ambos os sexos, porém, o nível hormonal presente em um sexo ou em outro é o que vai limitar o aparecimento disso daqui. Então você vê essa questão da hipertricose mais presente em quem? Em homens, por causa da testosterona em maior nível. Então essa questão hormonal ela consegue atuar na expressão do gene. E aí fica aí, ó, essa questão aí das orelhas ali cheia de pelo. Temos aí as heranças autossômicas, por enquanto só autossômicas, tá? A gente falou só em uma relacionada pelo sexo, que foi a Y.
Depois a gente tem a limitada pelo sexo, que vai ser autossômica em ambos os sexos e vai ser ali relacionada com a questão hormonal. E a gente tem a autossômica influenciada pelo sexo, onde uma determinada expressão gênica ela vai ser influenciada dependendo do sexo do indivíduo, masculino ou feminino. Um exemplo aí é a calvície. Tá? Você sabe que para uma mulher ser calvície é muito mais difícil do que para um homem ser calvo, justamente porque tem essa questão da interação sexual. Tá? O homem, basta ele ter um sesão que ele já vai ser calvo. Como você vê ali na imagem, ó, sesão, sesinho é um homem calvo. Sesão, sesão é um homem calvo também. Agora na mulher, um sesão só não faz o suficiente para ela ser calva, ela precisa de dois. Então você vai ter o sexo aí influenciando nessa questão do aparecimento desse problema como é a calvície. Tá? Para os homens é mais fácil ser calvo, tanto é que você vê muitos homens aí com o quê? Com aquela entradinha aqui, com aquele buraquinho aqui atrás, já perdendo o cabelo, porque é mais fácil dos homens serem calvos. Né? Eles têm essa facilidade por conta da questão genética. E a gente tem aqueles tipos de herança que atuam nos dois cromossomos ao mesmo tempo, tanto nos autossômicos quanto nos sexuais. E uma questão é em relação à pelagem dos gatos. E um exemplo aqui é o caso da pelagem dos gatos, onde você só vai ter fêmeas tendo 3 cores. Tá? Os machos ou eles vão ter 2 cores ou vão ter apenas uma cor. Não tem como os machos apresentarem 3 cores, né? Ser tricolor no caso. Isso só acontece com as fêmeas porque você tem a relação da interação dos cromossomos sexuais junto com os cromossomos autossômicos, visto que a cor branca é transmitida pelos genes autossômicos, ou seja, define uma característica comum. Já a cor preta e a amarela é pelo cromossomo X, ou seja, está relacionado com os cromossomos sexuais. E olha aqui, ó, como é que esses genótipos podem ser. A cor branca ele já vai ter. Por quê? Porque é uma característica autossômica, já está nas células dele, independe do sexo. Agora, quando você fala do X azão, vai te dar a cor amarela. Se o macho receber o XP, vai ser o macho com a cor preta e branca. Agora, quando a gente fala de uma fêmea, como é que funciona? Ela já vai ter branco. Aí, se ela receber o gene dela lá, XX, os dois para a cor amarela, ela vai ser amarela e branca. Se ela receber o X dela tudo com o gene P, ela vai ser preta e branca. Agora, se ela receber um X com o amarelo, um X com o preto e ela já é branca por natureza, ela vai ter as 3 cores. Tá? Então, se vocês verem qualquer gato na rua e ele tiver 3 cores, você já sabe que é uma fêmea. E por último, aí, quando a gente fala da herança ligada ao sexo, ocorre quando os genes envolvidos situam-se no cromossomo X, em sua porção não homóloga. Essa também é chamada de herança ligada ao X, ou seja, ela vai se comportar de maneiras diferentes em homens e mulheres, visto que os dois possuem cromossomo X. Tá? A mulher possui XX e o homem possui XY. E aqui, mais uma vez, vai ser sempre mais fácil os homens terem determinada característica genética do que as mulheres. Vamos ver por quê. Aqui é um testezinho, né, para verificar se você é daltônico. Se você consegue enxergar todos os números que tem aqui dentro dessas figuras, provavelmente você não é daltônico. Agora, se você não conseguir enxergar de maneira nenhuma determinados números, você pode ter um problema de daltonismo. Aí é indicado que se faça um exame mais específico para constatar isso realmente. O daltonismo ele está ligado ao sexo. Aonde? Cromossomo X. Tá? E você vai ver que é mais fácil um homem ser daltônico do que uma mulher. Por quê? Porque para o homem ser daltônico, basta ele ter um Dzinho. Ele é XY, então ele só tem um X. Então, em uma chance de ter aquela herança ligada ao sexo, se aparecer nele, ele vai ter a doença, porque ele só vai ter um X. E ela está ligada ao sexo, ao cromossomo X. Então, XDzinho Y, o cara já é daltônico. Agora, quando você pega uma mulher e ela é XX, XDzão, XDzinho, ela não é daltônica. Ela é portadora do daltonismo, mas ela não é daltônica. Se ela for XDzão, XDzão, ela não é doente. Quer dizer, ela não tem a herança. Só vai ser daltônica quando ela tiver no gene dela XDzinho, XDzinho. Aí sim, ela é daltônica. Então é muito mais difícil uma mulher ter. O homem, ou ele vai ser daltônico ou não. A mulher ela pode ser daltônica, pode ser portadora do daltonismo, mas não tem a doença. Tá? Pode ser portadora do daltonismo ou pode ser
daltônica. Quando ela é portadora, ela não tem os sintomas, ela só carrega aquele gene. O mesmo ocorre com a hemofilia. Para os homens, ou ele vai ser hemofílico ou ele vai ser não hemofílico. Ele não vai ter aquela doença. Lembrando que a hemofilia é uma doença ali relacionada com a dificuldade de coagulação do sangue. As mulheres elas podem ser hemofílicas, portadoras da hemofilia e não hemofílicas. Então, para a mulher é mais difícil ela ter essa doença. Ela só vai ser hemofílica se ela receber da mãe o gene da hemofilia e o pai dela foi hemofílico. Olha que coisa doida. É muito difícil isso acontecer. E a gente também pode ter a distrofia muscular de Duchenne, que é uma questão de degeneração muscular, está relacionada com o cromossomo X e da mesma forma vai atingir homens com mais facilidade do que atingir mulheres por conta dessa questão de interação gênica. E aí como a gente já conhece o DNA humano, a gente já sabe o que é um gene, um cromossomo autossômico, um cromossomo sexual, a gente entra na questão das alterações cromossômicas. Até então a gente estava vendo de características genéticas, mas nada tinha sido alterado a nível de DNA. Aqui nesse caso a gente pode ter o que a gente chama de euploidias ou aneuploidias. Tá? Só para diferenciar, aneuploidia é quando você perde ou ganha um cromossomo inteiro. Ou seja, a gente sabe que são pares. Tá? Você tem 22 pares. Se você tiver o aparecimento de um cromossomo em qualquer desses pares, ou o sumiço de um cromossomo em qualquer um desses pares, a gente tem uma aneuploidia. Tá? Você tem problema ali só nos parezinhos. Quando a gente fala de uma euploidia, atinge todo o seu genoma. Então você vai ter uma monoploidia, ou seja, onde era para ter par, só vai ter um bracinho daquele. Ou onde era para ser par, em todos eles você vai ter 3, uma triploidia. Então é isso. Euploidia é quando acontece em todos e aneuploidia é quando tem um sumiço ou aparecimento em apenas um desses pares, o que é o caso da síndrome de Down, que é uma trissomia do cromossomo 21. Ou seja, onde era para ser um par, ali no cromossomo 21, você tem um trio. Começando aí pela síndrome de Turner, onde você tem uma monossomia. O que é isso? Ali no cromossomo sexual, onde era para você ter XX, aquela mulher só vai ter um X, o outro ela não tem. E isso vai causar diversos problemas ali no corpo dela, como baixa estatura, tórax largo, manchas pelo corpo. Tá? Os ovários vão ser subdesenvolvidos, porque para ela ter a condição genética feminina ali, ela precisa ter o quê? Os 2X. No caso da síndrome de Turner, ela só tem um. Então ela vai ter um prejuízo grande nessa região reprodutora. Vai ter problemas ali na artéria aorta também, tá? na principal artéria do coração. Então essa é a síndrome de Turner. Ela é dada por uma monossomia do cromossomo sexual nas mulheres. Onde era para ser XX, vai ser apenas X. Ou seja, ela perdeu. É uma monossomia, porque atingiu apenas um par de cromossomo. Quando a gente fala da síndrome de Klinefelter, você olhar para a imagem, você percebe o quê? Todos os cromossomos estão em pares, menos os sexuais. Que aí a gente tem uma trissomia, onde era para ter um par, tem um trio. De quê? X, X e Y. Então o corpo ele vai ter características masculinas e femininas ao mesmo tempo. Então tem tendência à calvície, que é uma característica mais masculina. Vai ter uma presença de barba, só que rala. Tá? Tendência a ter pelos no peito, por conta do Y. Vai ter testículos atrofiados, por conta do Y. Mas os pelos ali na região reprodutiva vai ser o quê? Pelos característicos da região pubiana feminina. Então meio que fica uma mistura genética muito grande por conta do aparecimento desse Yzinho aí no meio, tá? Que é um erro na hora da formação do gameta, no caso do gameta masculino. Tá? Vai ter crescimento de seios, que é uma característica mais voltada para as mulheres. Então aqui você tem o quê? Uma trissomia, ou seja, você adiciona um cromossomo onde deveria ter apenas um par. Que cromossomo é esse que foi adicionado? O cromossomo Y. Temos aí a síndrome da superfêmea, que é o triplo X, né? Onde era para ser XX, vai ser XXX. O que isso causa de mais? Quase nada, tá? Por isso que eu nem coloquei imagem, porque você não tem alteração visual nenhuma. Pode ser que a pessoa apresente um leve problema na questão cognitiva, mas só. Tá? Não leva nada demais em relação a isso. Nada assim tão pontual que eu pudesse trazer uma imagem. Se você jogar na internet, ou você vai ver o cariótipo, né, que é a organização genética, ou você vai ver pessoas normais e entrevistas lá e tal, reportagem falando sobre. E temos também a síndrome do duplo Y, X, Y
Y. Aqui você vai ter 2 cromossomos relacionados ao Y. Você vai ter uma estatura muito alta, pés e mãos muito grandes, porém um atraso cognitivo muito acentuado mesmo. Tá? E algumas malformações corporais também podem acontecer, mas o fato principal aqui é alterações cognitivas, dificuldade de aprendizagem, dificuldade da fala, tudo isso relacionado com a síndrome do duplo Y. E aí a gente chega em algumas alterações de cromossomos autossômicos. Então, até então a gente estava falando dos sexuais, ó, XYY, XXX, só o X, XXY, tudo relacionado aos sexuais. Agora a gente vai falar sobre os autossômicos. Então, o mais conhecido aí é a síndrome de Down, onde você tem uma trissomia do cromossomo 21. Tanto é que o Dia Internacional da Síndrome de Down é dia 21 de março. 21 relacionado ao cromossomo, né, a região 21, e de março, que é o mês 3, porque você tem uma trissomia naquela região ali do material genético daquela pessoa. E aí a gente trouxe até a imagem, né? A gente tem aí algumas características que são bem visíveis na pessoa com síndrome de Down. Essa questão dos olhos, do ouvido, da língua, que geralmente fica para fora da boca. Geralmente fica um pouquinho, a língua é grande, né? Então ela não comporta na boca, ele fica assim algumas vezes, tá? Não é sempre. Podem ter uma vida normal, né? Tem alguns que se formam em faculdade, formam famílias, tranquilo. Ele só vai ter suas limitações por conta da sua síndrome, mas é uma coisa ali que ele pode aprender a viver com ela. Né? Então você tem alguns que são atores, medalhistas olímpicos, tudo mais. Tudo isso sendo portador da síndrome de Down, que é uma trissomia do cromossomo 21. Temos a síndrome de Edwards, que no caso é uma trissomia do cromossomo 18, onde você vai ter ali membros atrofiados, a cabeça do bebê ela tende a ser mais achatada, ó, se você ver a perninha dele meio tortinha ali, atrofiada. Então isso pode acontecer em ambos os sexos, tanto masculino quanto no feminino, e se dá por uma trissomia no cromossomo 18. Ou seja, onde era para ter um par, ali no 18 tem um trio. E aí causa todo esse problema lá no bebezinho. E só para finalizar, a síndrome de Patau, ou síndrome de Patou, que é uma trissomia do cromossomo 13, onde você vai ter como principal característica essa fenda palatina, né, que a gente chama de lábio leporino, que é essa abertura aqui. Você pode ter atrofia de membros, né, de dedos, como mão, pé, mas a característica principal é essa questão do lábio. Tá? E as crianças também podem nascer ali surdas ou com um prejuízo na questão auditiva bem elevado. Tá? Lembrando que são alterações cromossômicas autossômicas, porque não atingem cromossomos sexuais. Se você olhar para essa imagem aqui, ó o cromossomo 13 aqui, ele tem 3. Todos os outros têm o quê? Um par. Então é uma trissomia do cromossomo 13. Então, galera, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado da aula. Teremos lá o nosso encontro no Zoom para poder tirar as dúvidas e trabalhar um pouco em cima de exercícios para a gente entender na prática essa questão das alterações cromossômicas. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.